Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa querida Casa da Paz. Na noite de hoje, nós vamos ter a nossa querida irmã Denise Correia de Macedo. Ela vai fazer um estudo para a gente sobre resgate dos umbrais. Esse tema é tirado do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. É um livro que é do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, pelo espírito de Divaldo Franco.
E a nossa irmã pertence ao Centro Espírita Seara Fraterna. Então, para que a gente possa ir ao nosso estudo da noite de hoje, vamos à nossa leitura de harmonia, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar o nosso banquete. E para a leitura de harmonização, eu escolhi do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é a lição número 129. Ela é intitulada Serviço de Salvação. E inicia com uma frase que está no Atos, né, no capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Emmanuel reflete conosco. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais. Nas contingências dilacerantes requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para toda a solução das nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasião à expectativa da nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata, e por isso um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar o seu sublime esforço, Por isso o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Excelente, né? Muito boa essa página. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre querido. Convido a todos que queiram se juntar nesse momento, se assim o desejarem, fechem seus olhos, elevem seus pensamentos e, acima de tudo, os seus sentimentos ao nosso Mestre querido. Jesus, Mestre querido, mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em Teu nome. Que a Tua paz e a Tua luz envolva cada um de nós. Visite, Mestre querido, o nosso santuário íntimo neste momento, derramando sobre cada um de nós as Tuas bênçãos, o Teu olhar misericordioso, a Tua paz, Senhor. Envolva, Mestre amado, os nossos lares, envolva a nossa querida Casa da Paz. Te pedimos, Mestre, que abençoe a nossa caminhada, que continue nos amparando, nos envolvendo e nos incentivando a sermos melhores a cada dia. Que tenhamos a condição de vivenciar tantos ensinamentos que nos chegam. Que a Tua paz, Mestre, socorra cada um de nós, nos envolvendo hoje e sempre. Assim, pedimos a Tua permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então ao estudo com a nossa irmã Denise Correia de Macedo. Um bom estudo para todos nós.
Olá, amigos, que bom estarmos aqui juntos outra vez para falarmos sobre a doutrina espírita. Sou Denise Correia e venho, a um pedido muito especial, trazer para vocês algumas notícias da transição planetária, notícias reveladas pelos espíritos. Então, se você tem curiosidade sobre o que está acontecendo no mundo invisível, nas zonas umbralinas que cercam a Terra, no futuro daqueles que estão desencarnando pelo Covid e outros cataclismos que estão sendo bombardeados no planeta, fique aqui para prestar mais atenção às informações que são trazidas pelo plano espiritual e que nos dão a noção exata dos abalos do nosso planeta diante das mudanças que são intensas no mundo invisível e do futuro daqueles que estão sendo levados pelos flagelos, os considerados flagelos de retirada desses irmãos do nosso planeta. Se você tem curiosidade de saber para onde foram os entes queridos que desencarnaram, qual será a destinação da Terra, como estamos fazendo hoje dentro da doutrina espírita para melhor compreendermos o processo e melhor auxiliarmos as pessoas amparando nesses momentos, fique aqui conosco e vamos iniciar a projeção dos slides. O resgate dos umbrais é um tema um tanto interessante para a nova era, onde nós vamos buscar na literatura espírita o que foi dito a respeito da transição e desse momento em que o nosso planeta está sendo esvaziado, está sendo limpo e está sendo renovado de energias e principalmente daqueles irmãos que são considerados recalcitrantes no mal, ou seja, não querem se melhorar, não querem se aprimorar, não querem modificar o seu estado mental. Estão sendo dadas últimas chances, já desde a época de Allan Kardec, em 1800 e pouco, nós já temos notícia dessa última chance, dessas últimas encarnações, desses últimos processos de limpeza planetária. E para os espíritos o tempo não passa como passa para nós aqui encarnados. Então, talvez esses últimos tempos tenham levado esses anos todos em que nós temos conhecimento dessas notícias. Sabemos que as zonas umbralinas, os lugares relacionados às construções de pensamento humanas, são criações da mente em sofrimento, da mente que está presa nas ideias fixas, nas monoideias. Então, Allan Kardec questiona-se que Allan Kardec não fala a palavra umbrais, ela é uma novidade introduzida por André Luiz, por Dona Ivone do Amaral Pereira, como vamos ver a seguir. Nas perguntas finais do Livro dos Espíritos, os espíritos perguntam a Kardec se há um lugar específico para o sofrimento, e os espíritos dizem que não há um lugar restrito para o sofrimento. Nosso entendimento é que não há um lugar criado por Deus para esse fim, mas sim os homens criam por meio da força do seu pensamento, no sofrimento extremo, e vão, por essa similaridade de pensamento, várias pessoas sofrendo o mesmo problema, a mesma dor, a mesma ocorrência, vão criando e gerando essas construções mentais e agregando essas consciências. Então, nos diz Manuel Filomeno de Miranda que a força da mente acostumada a determinadas circunstâncias e acontecimentos, a dor extrema, às vezes ao sofrimento, aos maus tratos, dá-lhes vida à medida que memoriza e vivencia. Então, o pensamento habituado com aquele tipo de experiência, com aquele tipo de dor, acaba por vivenciar, mesmo depois que não há mais a razão, o motivo do sofrimento, ou seja, o corpo físico, a mente continua criando aquela mesma construção.
Continua Manuel Filomeno, todos ligados entre si pelos mesmos crimes e feitos. Criam por ideoplastia os cenários e as circunstâncias que lhes são familiares. Então, muitas pessoas juntas, sofrendo, sentindo as mesmas dores, ou talvez unidas pelas mesmas mazelas, vão criando ideoplasticamente. Sabemos que o pensamento constrói, o pensamento cria. Assim como nós, no mundo físico, utilizamos nossas mãos para manipular os diferenciados materiais que temos à nossa disposição, no mundo sutil, o pensamento faz esse trabalho, cria formas e constrói. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, à ignorância de si mesmo, das leis de Deus, dos seus estados, acontece que a similaridade de pensamentos une esses seres e vão criando um lugar específico aonde passam a habitar em sua mente desorganizada. Então, como falei, a palavra umbral, ou os umbrais, como são conhecidos os lugares ou as criações mentais ideoplásticas dos seres em sofrimento, é uma novidade de 1940, 40 e poucos, quando foram trazidos ao mundo duas obras que tratam desse assunto a respeito do futuro e da destinação daqueles que desencarnam em sofrimento, em ignorância, que não conhecem a sua condição de espíritos imortais. Então, as obras, Nosso Lar foi editado, em primeiro lugar, que o Memórias de um Suicida, mas são duas psicografias da mesma época, do mesmo tempo, só que o Memórias do Suicida demorou um pouco mais para vir a público. Então, o Nosso Lar faz esse serviço à construção mental humana dos espíritas, trazer as imagens vivenciadas por André Luiz no mundo espiritual, onde ele sofre todas as dores do corpo físico, mesmo estando desencarnado, e depois de muito sofrer nas regiões obscuras, densas, trevosas, onde há a maior parte dos espíritos em ignorância das leis de Deus e de si mesmos, ele finalmente ora e é socorrido, indo habitar nessa cidade espiritual, nessa colônia espiritual chamada Nosso Lar, que também é parte das zonas umbralinas. É um lugar de maior, vamos dizer assim, estabilidade, de maior potencial de socorro, de ajuda aos espíritos, mas também, Nosso Lar também fica nas zonas umbralinas que cercam o Brasil. Então, assim como Nosso Lar, há outras comunidades espirituais, outras cidades espirituais acima das grandes cidades do mundo, para onde são encaminhados aqueles seres em sofrimento que precisam ser atendidos. Então, eles entram numa ideoplastia, numa confusão mental, numa criação coletiva de tantas dores, de tantos lugares que suas mentes, em descompasso, em desalinho, podem vivenciar pelo apego às paixões, pelo apego ao corpo físico, pelo apego às viciações, criam e depois precisam ser retirados dessas construções, desses liames, e passar por um tratamento fluídico para renovar os seus quadros mentais, renovar a si mesmos e se harmonizar. Então, esse é o lugar da mente humana, criado pela mente humana. Essas zonas umbralinas são as construções humanas que nós vamos tratar, né, nessa palestra de hoje, nesse estudo de hoje. Outra obra que nós também nos referenciamos é Memórias de um Suicida, contemporânea da obra de André Luiz, vinda pela psicografia de Chico Xavier.
Memórias do Suicida vem pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira e conta a história do suicida Camilo Castelo Branco, né, que traz na história o nome Camilo Cândido Botelho. E nas primeiras páginas dessa obra é uma construção de difícil percepção nossa, né, sem nos abalarmos com as cenas criadas devido à fidelidade da médium ao trabalho ao qual ela realizava. Então são realmente cenas descritas das cavernas, das furnas onde estão os suicidas, muito delicadas e que nos deixam sentindo assim o horror desse espírito por ter passado por esses momentos. Então ele fica algum tempo como que perdido junto aos despojos, depois ele vai sendo encaminhado pelas hordas dos outros espíritos que pensam como ele a essa construção de um lugar horrível, as furnas, né, um lugar de trevas, de névoa, de obscuridade. Então isso já é uma construção para o nosso mundo encarnado, que vem desde 1940, mais ou menos. Então já tem alguns anos que nós nos familiarizamos com essas imagens. Então, por que estudar o esvaziamento dos umbrais, essa limpeza, esse processo que está sendo realizado, em que nós nos pegamos, às vezes, de surpresa diante dos acontecimentos de nossa vida, como a gente pôde vivenciar, né, em 2020 para cá, a situação do vírus da Covid. Então, o que está acontecendo no nosso mundo? Por que nós temos a impressão de que tudo está passando muito rápido? Por que temos a impressão de estarmos muito cansados? Por que muitas pessoas sofrem de males incompreensíveis ou, de repente, se veem em situação de complicações no seu estado físico, às vezes emocional, questões familiares, questões de trabalho, porque tudo isso está acontecendo ao nosso mundo. Então Allan Kardec já nos fala dessa escala dos mundos, onde há uma gradação e uma evolução também dos mundos, não só dos espíritos aqui encarnados, que também passam por degraus de evolução e por transformações para essa evolução, mas também os planetas onde os espíritos habitam. Então nós estamos no segundo degrau da evolução, chamado expiações e provas, e no finzinho desse processo, que dura, né, milhões de anos. A gente vê o primitivo era o mundo em que o homem ainda tinha descoberto o fogo. E aí caminha para expiações e provas, onde há a maior atração de espíritos em complicação das causas, né, por ter feito o mal, e vai colher então esses efeitos diante das novas vidas. Experimenta encarnações e encarnações sem despertar para o mal que está fazendo. Quando começa o despertamento, algumas pessoas começam a pensar o que estão fazendo no mundo e por que sempre retornam para esse acertar de contas com a espiritualidade. Então, quando começa a haver esse questionamento, é um amadurecimento maior da consciência dos espíritos que ali estão naquele planeta e que está apto a passar a regeneração. Então, exatamente esse momento da transição é que nós estamos vivenciando. Momentos que falamos entre aspas, né, porque são alguns anos, demora algumas décadas para completar esse processo, porque o planeta, né, tem o seu momento também propício para os espíritos, mas também tem de esperar aqueles que aqui estão encarnados em processo de desencarne, ou outros que vêm aqui para uma última chance, ou aqueles que estão cada vez mais amadurecendo, crescendo e querendo evoluir no nosso mundo. Então, todos esses processos que estão acontecendo ao mesmo tempo no nosso planeta.
notícias da transição. Então, como falei, a gente tem notícias há muitos anos, vindos da espiritualidade, vindos dos espíritos, vindo da capacidade que Allan Kardec tinha de assimilar essas informações, de compilar essas informações, de transformar para nós em alguns livros do Pentateuco Kardeciano, que nos dão a noção dessa transformação da Terra, da transição da Terra. Então, a Gênesis, no capítulo 18, que aliás é um capítulo muito interessante, os Espíritos vão nos falar sobre esse momento. Então, a Terra não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Não vai acontecer algo que venha destruir a Terra, que venha destruir toda a humanidade, porque Jesus é amorosamente caridoso com os espíritos que aqui habitam e está cuidando para que esse processo se acelere, mas que não venha aniquilar toda uma geração, ou seja, todos aqueles que aqui estão encarnados. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá no mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Então, a nova Terra vai surgir de forma gradual, aos poucos. E a antiga, os pensamentos mais antigos, os modelos antigos, as formas de ser, de construir a sociedade, de interagir com os outros, estão ruindo, estão caindo por terra. Então nós vemos cada vez mais essa exposição, essa clareza para enxergarmos no nosso mundo o que há de mal. Então pode parecer que está piorando um pouco, né? A gente vê, poxa, tantas coisas surgindo, seja na política, na economia, seja na forma até da própria religião se expressar, seja nas escolas, para todo lugar, né? A gente vê na sociedade uma forma nova de olhar, de contestar, de revelar o que há de errado, o que nós não podemos mais suportar. Então, a partir desse olhar, de enxergarmos o que está errado no nosso mundo, vamos conseguir, desses escombros da terra antiga, construir a nova terra. Então, isso não quero mais. É fácil nós enxergarmos quando chega um limite dessa dor, dessa forma assintosa que nós vemos no mundo. Então, chegou um limite em que nós podemos dizer, isso não quero mais para a terra. Não quero mais para mim, não quero mais para minha família, não quero mais para ninguém que aqui habita. Então, a terra será um lugar de maior generosidade, de maior delicadeza, onde os valores antigos, como a esperteza, a forma de tapear o outro, a forma de falsear ou de enganar, não serão mais tolerados. Aqui haverá a honestidade, a mansuetude, aqui haverá a pureza de coração, há muito tempo esperada para o nosso planeta. Através da mensagem do Mestre Jesus, ele vem nos dizer dessa nova terra, que um dia seria instalada no nosso planeta, quando ele diz da lei do amor e pede que todos se amem de uma forma incondicional, de uma forma sublimada, elevada, e façam essa mudança interna no próprio coração. Então, o nosso planeta não vai passar por um cataclismo que vai mudar tudo, que vai aniquilar a Terra. O que vai acontecer é que o nosso coração está passando por esse cataclismo. Nós estamos nos enxergando e nos transformando. E a partir dessas pequenas luzes que são os seres encarnados aqui na Terra, os seres humanos aqui encarnados, dessas pequenas mudanças e pequenas transformações, todo o planeta vai se renovar. Então é a nova chance, aqueles que querem fazer essa mudança, querem fazer essa proposta em si mesmo, querem participar da transição. Os que não querem, que não estão preparados, que não se sentem aptos, esses está reservado uma destinação diferente, como nós vamos ver a seguir nos próximos slides. Allan Kardec é muito claro em nos mostrar qual é o ponto exato que diferencia
o grupo daqueles irmãos, daqueles espíritos que serão levados para outros orbes, que estão habitando os umbrais ou que irão habitar após o seu desencarne, e os outros que estão mais preparados para a herança do nosso planeta. Então, nos diz em A Gênesis, também capítulo 18 ainda, né, no item 27, o que distingue os espíritos atrasados, em primeiro lugar, a revolta contra Deus. E como vemos pessoas hoje, né, revoltadas contra Deus e que declaram isso abertamente. Antigamente a gente não via muito porque eles não tinham coragem de declarar. Agora eles declaram abertamente, divulgam e colocam nas redes sociais e falam mesmo, né? Não tem medo de se expor. Então, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. Então, o orgulho supremo é de não reconhecer que há nada além da inteligência humana. E isso é o que destaca aqueles que estão mais retardatários, né? Aqueles que estão mais atrás na evolução. Outro item, a propensão instintiva para as paixões degradantes, aquele que se perdem em si mesmo nessa busca das paixões e não conseguem sair dessas viciações. Para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego àquilo do que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza, que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se. Então eles vão ser afastados. Tudo isso aí está sendo dito, não pode mais existir no planeta regenerado. O planeta regenerado é aquele em que vai haver a metade da população dos seres encarnados e desencarnados já com o coração mais aliviado dessas dores. Então é mais difícil enxergar um espírito preso a esses sentimentos antifraternos. Vai ser mais difícil, ou ele está em aprendizado, ele ainda tem um ou outro desses quesitos, mas se ele está obstinado em não querer se aprimorar, é um fator de afastamento do planeta. Se ele possui uma dessas características aí, mas ele quer se renovar, ele quer se melhorar, ele quer crescer, então pode ser que ele permaneça nesses 50% que ainda estão em regeneração. Mas se ele não quer fazer nenhum esforço, se ele não quer mudar, então será encaminhado a outros homens. Desses vícios é porque são incompatíveis com o reinado de fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Os homens de bem que vão herdar a terra, convivendo com outros que ainda têm esses quesitos, vão ficar também em sofrimento. Então, quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhes está reservado, mesmo nesse mundo, como prêmio, por prêmio dos seus esforços e sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhes abra acesso aos mundos superiores. Então, regeneração não é um mundo ainda feliz. Ainda temos alguns degraus a galgar até chegarmos a uma felicidade, a uma estabilidade maior dentro da evolução dos mundos, ou a evolução dos espíritos. Mas já há um conforto maior em se habitar um planeta onde a perseverança e os esforços, né, para essa depuração, para esse aprimoramento, vão render um fruto, que é a nossa paz mental. Então, aquele que não está em paz estará incompatível com esse processo de transformação de si mesmo. Então, as notícias no tempo de Allan Kardec eram bem claras, já eram bem, mostravam bem o processo que estava se iniciando em 1850 e pouco. Mas agora nós temos outras notícias. Já temos, além do André Luiz, além do Dona Ivone, outros irmãos que vêm trazendo essas informações espirituais para nós. Temos essa coleção do Divaldo Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde nos dá uma noção mais clara do que está acontecendo hoje. Então a obra primeira
transição planetária, que veio a ser divulgada em 2010, conta da tsunami que alastrou as costas asiáticas e do desencarne coletivo que aconteceu na época. Então é um começo de transmigração coletiva da alma, ou seja, de mudança de estado. De repente, milhares de pessoas chegam às zonas umbralinas de uma única vez, com um único cataclismo. Mas lembrando que Kardec nos fala que não será por um cataclismo único. É total que haverá a aniquilação. Mas alguns, assim, isoladamente, vão ceifando algumas vidas, milhares de vidas, que estão em processo de despertamento. Então, todos nós estamos sujeitos a um desses processos de renovação, seja pelo desencarne, ou seja pelas provas mesmo, que enfrentamos agora de uma forma mais acirrada, como se estivéssemos já nas últimas provas, nos últimos momentos de chances de passar por essas provas. Então, transição planetária é o primeiro dessa quadrilogia aí de obras. Depois segue-se Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e o novíssimo, mais novo, No Rumo do Mundo de Regeneração, que saiu no meio da pandemia, saiu em 2020. E é uma obra que traz também, nós vamos nos ater mais a ela, porque traz algo mais atualizado. Então, de 2010 a 2020, Divaldo vem se disponibilizando a receber essas informações do Manuel Filomeno de Miranda e suas equipes espirituais, que vão caminhando pela Terra e mostrando a nós quais são as questões mais delicadas do homem que desencarna e que se vê preso às zonas umbralinas por suas próprias dores. E qual o trabalho deles de limpeza, de reencaminhamento, de misericórdia com aqueles que são mais endurecidos, com aqueles que trazem o coração muito fechado às palavras do Cristo, porque no passado tiveram enfrentamentos com as religiões cristãs antigas, outros quesitos. Então vemos alguns casos aí que retratam esses seres mais obstinados no mal, porque estão ainda muito presos a um passado das religiões antigas. E também alguma renovação de outros que aceitam melhor a mensagem do Cristo levadas por esses irmãos espíritas, né, no plano espiritual. No Transição Planetária, nós vemos esse movimento de resgate dos irmãos que estavam desencarnando após a tsunami. Então, é a primeira mensagem trazida pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda sobre esse tema, revisitando esse tema já explorado por Allan Kardec. Então, via-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, conforme eu expliquei, o caminhar do planeta. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Então ele fala aqui de valores humanos que são trazidos à Terra pelas forças divinas, representados aqui em seres que atuam em plena concordância com esses valores, né? Então, pessoas que são muito justas, que são retas, que cumprem o seu dever, que mantêm a ordem, que são amorosas. Então, isso vem se contrapor ao ser humano que não quer mudar de comportamento. Então, aí temos uma palavra-chave para a transição planetária, que é a mudança. Aquele que não quer mudar a sua forma de ser, a sua forma de ver, a sua forma de habitar o mundo, de se relacionar com as pessoas. Cuidado, muito cuidado com essa sua postura, porque mudança é a palavra da transição planetária. Aquele que não quer mudar, ele está se cristalizando numa forma de pensar, numa forma de ser, de agir,
que pode estar sendo a perpetuação de hábitos viciosos e pode estar interrompendo com suas posturas, com os seus pensamentos, com seus sentimentos desequilibrados, pode estar interrompendo esse fluxo, a influência dos paradigmas mais elevados da espiritualidade. Então ele pode estar sendo um fator de atraso para o nosso mundo. Então o mundo passará para a regeneração, assim como os homens, com seus corações renovados, aceitarem a mudança que vem, aceitarem a proposta dos Espíritos, aceitarem que é o momento de fazer esse esforço, que é o momento de se aprimorarem, que é o momento de tentarem exercitar essas virtudes divinas, colocando-as em prática em favor daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que convivem conosco, daqueles que estão junto às tarefas espíritas ou tarefas de caridade que venhamos a exercer. Então é muito importante atentar para a palavra mudança e para o que nós trazemos de valores em nós que podem ser a expressão necessária de Deus para aquele exato momento. Então você pode ser a expressão da caridade para alguém que está necessitado, que estende as mãos nas ruas. Você pode ser a expressão da bondade para uma pessoa que está se sentindo contrariada ou que está, às vezes, agindo agressivamente. Você pode ser a mansuetude, você pode ser a passividade quando é necessário, naquele momento, se tornar mais alegre, mais entusiasmado, qualquer que seja a virtude divina que seja expressa pela sua expressão, seu rosto, seus atos, sua forma de falar, sua forma de agir. Então, naquele momento, você está sendo a figura que vai representar na Terra os valores divinos. Naquele momento de alegria, você está sendo a expressão da alegria. Naquele momento em que você consegue ser paciente com o irmão que está em desequilíbrio, que está em adversidade ou que está em agressividade, você consegue exercer a paciência e você está sendo o exemplo da virtude naquele momento. No início da obra Transição Planetária, há um espírito chamado Orion, que vem da constelação de Touro, especialmente para fazer uma palestra de abertura àqueles irmãos que estavam querendo se integrar nas fileiras dos trabalhadores que iriam resgatar os que estavam mortos e em confusão mental a partir do desencarne durante a tsunami, a maior tsunami, que alastrou as costas da Ásia. Então ele vem nos esclarecer sobre o que estava acontecendo no nosso mundo. Ele diz: expressivo número, porém, permanece em situação de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Então, alguns irmãos ainda, aqueles que estão empedernidos no mal, aqueles que não querem mudar, aqueles que estão cristalizados em suas ideias, fruem da excelente ocasião que, malbaratada, os recambiará a mundos primitivos, nos quais contribuirão com o conhecimento de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes que serão defrontadas. Então, essa é uma das primeiras notícias que se tem após as trazidas por Allan Kardec sobre esse recambiamento, ou seja, essa remoção, sobre a retirada desses espíritos que estiverem atrapalhando, obstacularizando a regeneração planetária. Aqueles que estão atrapalhando a evolução do mundo. O mundo está passando, alguns estão aceitando essa mudança e outros não querem fazê-la. Então eles permanecem na situação de agressividade, aqueles que são os mais agressivos, aqueles que permanecem numa indiferença sobre o que está acontecendo no nosso mundo, serão então encaminhados a mundos
condizentes com as suas energias. Mais para frente nós vamos ver como isso acontece. Passando então para a obra no rumo do mundo de regeneração, nós temos assim noções gerais. A obra trata da eclosão da pandemia em 2020, de alguns casos de espíritos que estavam desencarnando e de como eles passam por esse momento, na situação de verem que a doença se alastrava muito rápido e estava levando ao desencarne de muitas pessoas antes das vacinas. Então, eles mostram exemplos assim comparativos. Uma pessoa que entra em pânico no hospital porque deu positivo e como que as forças espirituais a cercam nesse momento. E outra que entra plenamente em oração, em paz, e como seus mentores podem ajudar. Então a obra é muito interessante nesse sentido. No final eles falam mais como que estão sendo essas operações de resgate das regiões umbralinas. Há também o espírito Ismael, o atual responsável pelo Brasil, se manifesta numa mensagem em que ele deixa registrado no livro, onde ele fala exatamente também sobre essa questão. Então ele diz: aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incrível dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Então esses irmãos que preferem ainda vivenciar o que ele chama de caos, né, serão encaminhados para os mundos de provas e expiações, mas não necessariamente no final das provas e expiações como está o nosso. Pode ser que ainda chegue ao mundo de provas e expiações no início. Então para ele vai parecer que ele está no declínio. Sabemos que o espírito não retrograda, mas ele pode estacionar. E se ele estaciona, ele tem de estar no local, ele tem de ser encaminhado a um local que esteja de acordo com a sua evolução. Então aqui na Terra não é mais lugar para ele ficar. Há muito tempo nós temos notícia de caravanas espirituais que visitam esses lugares de construções mentais dos seres em desarmonia, em sofrimento, suicidas e necessitados, em cidades, verdadeiras cidades das zonas umbralinas, onde se agregam aqueles por afinidades perniciosas, doentias e maléficas. Então, uma das legiões mais famosas é a Legião dos Servos de Maria, descrita na obra Memórias de um Suicida, onde um pelotão de lanceiros, de milicianos, aqueles que protegem os que estão com padiolas, os médicos, aqueles socorristas que estão indo, são chamados os lanceiros de Maria, e que vão até as regiões onde estão os espíritos mais obscurecidos, aqueles que cometeram suicídio, como no caso do Camilo Castelo Branco, narrado nessa obra. Então vão até lá e vão chamando nominalmente, e aqueles que veem seus nomes chamados é porque estão em condições de serem retirados daquela ambientação. Então são colocados em macas e são encaminhados para os hospitais espirituais, assim como o Nosso Lar tem um departamento de hospital para receber esses irmãos. Há nos hospitais consagrados a esse trabalho. Então a Legião dos Servos de Maria leva para o Hospital Maria de Nazaré, nas imediações de Portugal e Espanha. E essa colônia espiritual, Maria de Nazaré, faz esse trabalho com as caravanas de resgate. Não são todos os espíritos que podem ir. Alguns recebem um treinamento para entrar nesses lugares e para realizarem essa tarefa, que é dificílima, porque as zonas são de perturbação mental. Outra notícia que temos é o Nosso Lar, onde André Luiz é resgatado também nas padiolas, e a equipe de socorro leva para os hospitais de Nosso Lar. Então há sempre equipes de trabalho nessas colônias, ainda nas regiões umbralinas, mas que já gozam de certa
certos privilégios, né? Podem habitar um quarto, uma cama, podem ter um alimento, podem ter uma assistência médica, porque suas mentes ainda estão muito voltadas à Terra e ainda precisam desse momento de recuperação de suas próprias dores. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda relata esse movimento junto às equipes de socorro, lideradas por Eurípides Barçanufo, que vão até um lugar chamado a Cidade da Justiça, onde habitam ali alguns irmãos que se acham justiceiros e que fazem justiça com suas próprias mãos. Então, outros personagens ali, como o Spinelli, o irmão Cláudio, então são as equipes que trabalham tanto na Terra, os centros espíritas, os postos de socorros, que são juntos ali na equipe de trabalho, quanto na espiritualidade, aqueles que são designados, enviados para renovar ali os ânimos, né, e para agir. Então eles vão e adentram as regiões pantanosas, já com alguns engenheiros que vão fazer a mudança desses irmãos. Aí a diferença é que não vai ser um resgate com padiolas para todos aqueles que ali estão, devido às condições já iminentes do nosso mundo acelerando para a regeneração. Então é a última chance realmente. Então o Manuel Filomeno de Miranda relata que ele mesmo, ao entrar, achou um lugar tão sombrio, tão difícil, os irmãos em estado de zombaria, alguns se passando para suscitar a piedade, passando por sofredores para suscitar a piedade, para os tentar a saírem do plano mental ali programado para entrar nesse lugar. E o irmão Manuel Filomeno de Miranda acaba por também ele sentir a confusão dos pensamentos ali daqueles irmãos. E ele é socorrido pelo próprio Eurípides, que fala com ele: pensa em Jesus nesse momento, nós estamos aqui por um trabalho que é um trabalho de esclarecer a esses irmãos. E ele vai entrando pelos lugares lá, parecendo redes de cadeias, né, de prisões ali, onde tem alguns espíritos, e vai até as lideranças, ele se revela, vai até as lideranças para levar uma mensagem do Mestre Jesus. Então eles recebem apupos, eles recebem vaias, eles recebem, às vezes até são lançados objetos contra eles, mas o Eurípides mantém a sua energia de pensamento superior, moralmente elevado, e preserva toda a equipe daqueles ataques, que eles estão sofrendo. E nesse momento ele fala: eu vim aqui para trazer uma mensagem para vocês. E fala essa mensagem: estamos atravessando um período determinado com o fim dos tempos maus. Então aqui é o período já do final dos tempos maus na Terra. Vai acabar esse negócio de justiça com as próprias mãos, né? Logo mais, a justiça real será estabelecida nos corações espirituais da humanidade, encarnados e desencarnados, né? Nos corações espirituais. E ele vem trazer essa notícia da parte de Jesus: fomos enviados para convidarmos todos para o despertamento da verdade, libertando seus escravos, abrindo as portas dos cárceres, fazendo essa limpeza, né, ali naquele lugar tão obscurecido, onde havia como lema essa justiça falsa, né, essa justiça que é uma vingança contra os outros, a fim de reencarnarem-se em massa para a redenção nos próximos últimos dias. Então, a última chance, se vocês vão reencarnar ou não, é o momento agora. Se não vão reencarnar, serão recambiados para outros planos. E aí é que eles realmente se tornam agressivos em direção à equipe espiritual presidida pelo Eurípides, né, onde constava o Manuel Filomeno de Miranda. Se tornam agressivos, mas eles saem dali dessa missão e decidem realmente que eles precisam levar todos que eles estão. Então a cidade inteira seria transladada, seria transmutada, seria pela engenharia espiritual recambiada para outros orbes, para outros lugares no espaço. Então é isso que eles
concluem, né? Os engenheiros estavam ali para remover aquela situação que era um lugar pantanoso, onde havia figuras em aspecto de mutação, né, licantropia, ali virados em batráquios, que eram seres humanos já transformados pela fixação do pensamento, então não tinham como fazer de uma forma pacífica ali a regeneração daqueles seres. Então eles dizem, já não temos alternativa senão transplantarmos a cidade para a região do exílio, que receberá os maus. Então eles vão levar a cidade inteira, chamada Cidade da Justiça, para outro planeta, porque aqui já não podem ficar. Aí que a misericórdia de Deus funciona de uma forma maravilhosa. Aqueles irmãos elevados, olhando lá de cima do alto de sua luz evolutiva, do seu estado de plenitude, vão olhando para aqueles lugares, aquelas criaturas, aqueles irmãos nossos, em profunda ignorância da lei de Deus, ligados à maldade ainda, às vinganças, empedernidos no mal, e sentem o coração doer de amor por aqueles seres. Então ali eles presenciam uma caravana da rainha Santa Isabel de Portugal, e foi uma rainha caridosa que saía sempre para distribuir pão aos pobres, e conta o mito ou a lenda sobre ela, que o marido a proibiu de levar pães aos pobres, e que ela saía e escondia no seu manto, dobrava assim seu manto, cheio de pães, para levar aos pobres. E um dia, quando ele a flagrou, né, levando os pães que ele já tinha proibido, ele pergunta, o que tem aí no seu manto? Ela diz, são rosas. E quando ela abre o manto, ali dentro havia rosa. Então esse é o mito que se conta sobre a rainha Santa Isabel de Portugal, como era chamada pelo próprio povo. E depois a igreja foi e a beatificou, no momento em que reconheceu a sua ação de caridade ali por aquele povo. Então ela se sente, essa irmã iluminada, ela se sente misericordiosamente atraída por aqueles seres para oferecer-lhes ainda uma outra chance. Então a gente está sempre esperando, né, que Deus tenha misericórdia desses corações e esperando essas chances de renovação que são as últimas do nosso planeta. Então a rainha Isabel começa a orar por aqueles irmãos que estavam ali chafurdados no lodo, presos ali nas suas próprias dores, alguns transmutados em animais pela sua própria ideoplastia mental, pela força do pensamento, num fenômeno, né, que nós chamamos de licantropia, porque é mais comum se transformar em lobo, mas às vezes transformam em outros animais também. Então, pela fixação mental, eles vão perdendo a forma humana e vão perdendo também o discernimento. Muitos são escravos ali, são usados para trabalhos de obsessão. E nesse momento em que ela olha aqueles irmãos que receberam a mensagem do Cristo com tanto desrespeito, tão desonradamente, ela sente piedade. E aí começa a descer essa caravana do espaço, repleta de tarefeiros e trabalhadores que possam recolher aqueles irmãos, e começa a orar por eles, pedindo que eles despertem daquele estado. Então ela diz, dai-vos a vós mesmos outra oportunidade. Oferecemos o nosso amor maternal para que tenhais forças de libertar-vos das rudes paixões destrutivas. Então é como aquela mão que é atirada no fundo do poço para erguer aquele ser que está se afogando e que está perdendo já os sentidos, que não sabe nem mais exatamente o que está fazendo. O amor de Santa Isabel, da rainha Santa Isabel, é tão grandioso que ela vai volitando por cima daquele pântano com suas equipes de luz e vai trazendo atrás de si, como se fosse seu manto, uma rede, uma teia luminosa que ela vai envolvendo aquele lugar por meio de sua oração. Então as palavras dela aparecem
sair de um amplificador, sua voz doce começa a enternecer aqueles seres, e alguns começam a ouvir. Alguns não conseguem nem ouvir, mas outros começam a despertar e levantam do lodaçal para ouvir o que é aquela mensagem que está passando por ali. E essas teias que são lançadas pela Rainha Santa Isabel, elas são teias de ajuda a esses irmãos. Mas há um sentimento que eles precisam desenvolver, que eles precisam estar sentindo naquele momento, para que as teias de resgate realmente funcionem. É o arrependimento. É o sentimento mais importante ali naquele momento, ao observar o trabalho, o sincero arrependimento do mal que praticou. Então, se eles estiverem sinceramente arrependidos de terem praticado mal, de terem se deixado levar para aquela situação por muitos e muitos anos, alguns estão ali por milhares de anos, perdidos ainda, na inconsciência do que são, outros estão com o coração endurecido e não querem mudar, não querem se transformar, mas aqueles que se mostrarem com um arrependimento sincero serão recolhidos pela caravana, serão tratados pela caravana. Com suas palavras doces e com o olhar maternal e o coração condoído de misericórdia por aqueles irmãos, a Rainha Santa Isabel começa a atirar rosas brilhantes no pântano, como se ela estivesse caminhando, né? Ela estava volitando ali, flutuando sobre o pântano, e começa a atirar rosas de luzes brilhantes para aqueles que ali estavam, continuando sua oração por eles, seu pedido para que despertasse. Então os aflitos seguravam fortemente os cordéis que os sustentavam, enquanto outros rodopiam-se, devolvendo ao lado o candidato que tentava libertar-se do local terrível. Então alguns conseguiam segurar nessas cordas, conseguiam fortemente ser atados a essas cordas e eram içados e libertos daquele pântano. Agora outros não conseguiam se segurar nessa teia que era lançada, luminosa, pelas rosas que a Rainha Santa Isabel lançava. Então, Manuel Filomeno explica: posteriormente soubemos que estes não logravam sair em verdade, não estavam arrependidos, mas amedrontados. As vibrações das teias de energia não seguravam por falta de vibração correspondente. Então, aqueles que conseguiam segurar, eles estavam realmente arrependidos. Os outros que não conseguiam segurar estavam com medo, mas não tinham se arrependido do mal que praticaram. Então vejam como esse sentimento ele é importante para a transformação daqueles que estão em obstinado mal há muitos anos, perdidos ali. Eles precisam se arrepender do mal que praticaram, precisam aceitar esse tratamento, precisam se comprometer com a espiritualidade que ela está, de que vão fazer pelo menos esforços de se melhorarem. Assim o apelo continua. Ela vai orando e esclarecendo ao mesmo tempo. Esta é uma oportunidade última que não deve ser desconsiderada. Então ali a cidade já estava quase indo inteira para outro orbe, muito mais difícil do que a terra. Então ela está ali passando uma peneira fina para ver se salva mais alguns, né, daquele processo. Pois que logo uma chuva de mais rudes sofrimentos cairá sobre vós, na grande mudança para outras paisagens mais primitivas. Então ela está dizendo exatamente que eles serão levados para outros lugares onde ainda não tem essa propensão da terra de mudança. Pode ser que demore ainda muitos anos. E alguns estão tão obscurecidos que vão precisar desses anos para despertar. Então não há aqui nenhuma da parte, né, de Deus, há todas as chances, há todas as formas de que o ser se regenere, de que o ser respeite a lei de Deus e que se integre no plano divino, que é a mudança do planeta Terra. Então ali a última chance, a peneira passando, né, as teias de luz passando, levando aqueles que estavam
arrependidos. Ali mesmo se providenciava a aplicação de terapêuticas, como passe, hipnose, palavras de acolhimento, transmissão de energias saudáveis, com o objetivo de desencharcá-los dos miasmas de que se nutriam. Então ali começava o processo de acolhimento daqueles irmãos, começava o passe, né? Às vezes a hipnose, porque eles estavam com a ideia fixa ainda nas limitações do próprio corpo em formas animalizadas. Então precisava ali de uma hipnose de transmutação daquelas energias para limpá-los, para purificá-los daquelas ideias e daqueles sentimentos ainda dedicados ao mal. Embora se arrependessem, estavam mergulhados ainda nesses fluidos e precisavam ser modificados. Então esse atendimento piedoso é ali mesmo, começa ali mesmo, antes de carregá-los para qualquer outro hospital nas zonas umbralinas. Continuam as lições da Rainha Santa Isabel, quando ela diz: nunca podeis afastar-vos da verdade, que é semelhante ao ar que nutre o corpo, a onda que mantém o espírito. Onde quer que vades, lá a encontreis, com diferentes indumentárias, verbal ou realidade inabitual, porque é o psiquismo do Pai vitalizando o universo. Então a verdade é o que eles estavam ali recebendo, estavam sendo confrontados com a verdade, com o mal que praticaram, com a justiça com as próprias mãos que eles queriam fazer, com as vinganças, com as obstinações no mal. Estamos sendo confrontados com a verdade. Não se arrependem, também serão confrontados com a nova verdade, que é a causa e efeito. Serão levados a outro orbe para esse cumprimento da lei, porque aqui na Terra não vai ter mais espaço para isso, não vai ter tempo para eles fazerem esse trabalho. E o que muda? O que será que muda para nós? Todo esse processo acontecendo no invisível, nosso mundo transmutando para a regeneração. A pandemia ainda não com uma solução definitiva. Outros flagelos encaminhados à humanidade, como estamos vendo agora a varíola do macaco, outros que estão vindo. Né? O que será que muda? O que precisamos fazer? Como é que nosso mundo vai receber esse impacto que é a urgência da transformação? Depende de nós. Depende da nossa própria propensão, nossa facilidade, da nossa abertura para esse processo todo. Estamos revisitando a nós mesmos num momento de introspecção, de renovação, e podemos fazer a pergunta: como estamos fazendo para colaborar com a Terra regenerada? Será que eu estou sendo um fator de impedimento ou será que eu estou sendo um fator de ajuda a todos os irmãos espirituais que estão trabalhando para esse processo aqui no mundo, trabalhando continuamente para essa renovação aqui na Terra? Então depende de cada um de nós. Deixe esse pensamento do Mahatma Gandhi, eu gosto muito, para a nossa reflexão final. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você quer ver mais paciência no mundo, seja paciente. Se você quer ver mais generosidade, seja generoso. Se você quer ver mais alegria, seja alegre. Se você quer ver entusiasmo, seja entusiasta. Então, todos os sentimentos que nós temos e que gostaríamos de ver no outro, podemos ser a expressão deles. E todas as posturas, as formas de pensar que nós vemos que estão sendo revisitadas pelas transformações do nosso mundo, vamos nos abrir para a mudança, vamos nos predispor à mudança. Eu sempre ouço pessoas dizendo: nasci assim, não vou mudar nessa encarnação, talvez nas próximas 3. Não tem mais tempo hábil para isso. Nós vamos agora ter de fazer essa transformação hoje, agora, na nossa própria vida atual, encarnados. Então, seja essa mudança, tente, force-se a fazer o bem, modifique-se internamente o que precisa ser, o que você consegue enxergar que precisa mudar, e seja uma pessoa diferente. Tenha a coragem de ser uma pessoa diferente, melhor e mais aprimorada. Fechando o nosso estudo, trouxe a imagem parece o planeta Terra seguro pelas mãos que estão fazendo a obra da regeneração, mudando tudo ali, renovando tudo. E a mensagem do Mestre Jesus, do Sermão do Monte, que é a parte
que calha bem com o nosso assunto de hoje. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então nós que queremos ser herdeiros da nova terra, precisamos nos tornar mansos, nos tornar pacíficos, aceitar o jugo do Cristo. Precisamos levar a nossa vida em ações, em pensamentos, em sentimentos, algo dessa renovação que é a proposta dos Espíritos e que nós vemos na literatura espírita, com muitos exemplos, com muitas situações. Está aí para quem quiser ler, para quem quiser ver, quem quiser fazer parte desse processo magnífico que está se operando no mundo invisível e do qual nós também fazemos parte. Fiquem com Jesus. Muito obrigada pela atenção de vocês. E após essa palestra tão instrutiva, que nos cabe tantas reflexões, só temos a agradecer mais uma vez a Jesus por essa grande oportunidade. Assim, convido a todos a mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos até o nosso Mestre querido. Jesus, muito obrigado por esse banquete divino, por essa grande oportunidade de conhecimento e de reflexão. Que a sua luz possa continuar conosco a nos amparar e nos envolver. Envolva a todos aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem. Envolva, Mestre querido, a tantos corações solitários, doentes do corpo e da alma. Há tantos irmãos desesperançados, Senhor. Há tantos sem rumo. Envolva, Mestre, a todos nós que aqui estamos nessa grande oportunidade de evolução. Pedimos assim a tua permissão para encerrarmos mais um estudo da noite de hoje. Que a tua luz possa envolver a todos os lares, amparar a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana.